E quem tem filhos pequenos sabe, eles estão ótimos, brincando e de repente, do nada, começa a birra. Quando o show é em casa, é até um pouco mais fácil de controlar, né? Mas e na rua? Pois é, lidar com essas crises das crianças é uma das grandes dificuldades de muitos pais. A psicopedagoga Fernanda Sobreira está aqui para dar algumas dicas para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, muita gente fala, ele é tão pequenininho, não entende nada, ainda não sabe. As crianças são muito espertas, né? Mesmo as pequenas, elas entendem muito bem a situação que está ali em volta, não é isso? Com certeza, elas percebem e tem um parâmetro, que é a reação do adulto. Né? Nessa hora que acontece o processo educativo. Elas experimentam de alguma maneira, né? Principalmente a pirraça, que é a situação em que a criança se encontra de frente com alguma frustração. Com a pirraça, a gente pode definir mais ou menos assim. É quando a criança já começa a entender o que é certo ou errado, mas ainda não tem maturidade para se controlar e escolher aquilo que deve ser escolhido ou fazer aquilo que deve ser feito. Aí ela reage. Aí ela reage. Por cansaço, por falta de paciência, enfim, muitos pais acabam cedendo em algumas situações. Isso é bem ruim, né? Péssimo. Péssimo. Educação é isso. É uma questão que é feita dia a dia, momento a momento. A gente sabe que falar é fácil, que fazer é muito mais complicado. Mas é preciso que a gente tenha em mente que educação é um processo diário, incansável, a todo momento. E a constância das atitudes dos pais é que educam os filhos. Então, mesmo que isso seja uma coisa desagradável, mesmo que a gente fale a mesma coisa muitas vezes, é importante lembrar que a educação não tem prazo, não tem prazo de validade. Não é isso? Não tem pressa. Não tem fórmula, principalmente não tem bula. Uhum. É a partir das coisas que acontecem, da observação dos pais, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, né? E evitar algumas situações em que você acaba reagindo à pirraça com raiva. Agora, por exemplo, diante lá da birra, quais as dicas, né? Como a gente estava falando aqui, realmente não tem uma fórmula Não. fechadinha, seria mais fácil. É. Mas quais as dicas? O que a gente pode fazer para lidar com aquela situação? Bom, eu costumo dizer que a gente aprende a educar educando. Da mesma forma que a gente aprende a ensinar ensinando, não é isso? Quanto mais abertos nós tivermos a prestar atenção nas situações, mais aptos nós vamos estar para educar. Então, tem algumas dicas que favorecem, que facilitam, mas fórmula pronta, felizmente, não tem. Porque ninguém tem um filho igual ao outro, Sim. Ninguém tem um momento igual ao outro. Então, uma boa dica, primeiro, evidentemente, é entender o que a criança está querendo. Porque quando ela está menorzinha, muitas vezes não é birra, ela está querendo chamar a sua atenção. Mas na hora que ela começa a fazer para conseguir algo, aí você percebe que já é a pirraça, né? Então, você pode, primeiro, ignorar. Em alguns casos, é aconselhável que você ignore. Certifique-se que a criança está segura. E deixa lá fazendo a Que birra. não tem o risco dela machucar, porque isso é muito importante, porque a Aham. criança ainda não tem essa noção. Claro. Vai bater a cabeça, vai estar perto de um lugar perigoso. Certifique-se disso, muitas vezes ignore. Percebeu que isso persiste? Tem algumas coisas que você pode fazer, né? Algumas atitudes. Muitas vezes você está em público. O que você faz? Você morre Aquela de situação. vergonha e às vezes acaba cedendo para todo mundo não perceber que você não educou seu filho direito, né? Não é o caso, né? Primeira coisa que nós vamos deixar essa culpa de lado. Vamos deixar a culpa, nós também estamos aprendendo a educá-los da melhor forma, estamos fazendo o possível. Primeira coisa, tente tirar daquele lugar público, tire daquele lugar se for possível, não ceda em função de estar num lugar público com aquele velho discurso de os outros não tem nada com isso. Tá todo mundo vendo. Nós vivemos em sociedade, as pessoas têm que entender que Sim. isso acontece com as crianças. Tire daquele lugar, né? Em alguns casos, você precisa até usar um pouco da sua força física, não para bater, mas para amparar. Segure com força, com firmeza. A criança precisa sentir a firmeza do adulto. Uma dica que eu dou é nunca segurar de frente, porque aí você inibe o movimento da criança. Permitir o movimento, mas mostrar... Permita, porque que senão ela vai está acabar te amparada. batendo e acabar achando que batendo ela consegue. Segure de costas com firmeza, sabe? Para que ela se controle. Se você tiver com raiva, evite agir naquele momento. Se você perdeu o equilíbrio, uma dica que eu dou para as mães e para os pais é lava a mão. O que tem lavar a mão? Não tem nada. Nada a ver com isso. É o momento que você lava a mão, você conta até 10. Você pensa um pouquinho e não age com raiva. Enfim, paciência e persistência. Paciência, né? persistência, entender que isso é parte do processo educativo e negociar, como tudo na vida, aprender a não adequar a realidade a você, mas você se adequar à realidade é o grande desafio. É o grande desafio. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.